Oi, tudo bem? Eu sou André Bona, educador financeiro há mais de 10 anos e autor desse livro aqui, O Investimento Perfeito, que te ensina a investir independente do cenário econômico. Se você quiser mais informações, tem um link na descrição aqui no vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar as notificações e já deixar o seu like, porque você vai adorar esse conteúdo. Você sabe o que é um fundo de investimentos? Então hoje eu vou te explicar exatamente como é que funciona essa modalidade de investimento para você conhecer e ver se é o caso de você colocar na sua carteira de investimentos. Bom, uma primeira confusão que normalmente as pessoas fazem é achar que um fundo é um ativo, ou seja, um investimento, mas não é na verdade. Um fundo é um veículo de investimentos. Então ele funciona no formato de condomínio, onde vários investidores agrupam recursos para que um gestor profissional vai escolher onde aplicar esse dinheiro que foi aportado por todos esses investidores, que são chamados de cotistas, perfeito? Então, quando você pensa num fundo como um veículo, eu gostaria que você fizesse uma imagem na sua mente de que um fundo seria como se fosse um copo, tá? Vamos pensar num copo. Então vamos pensar que a gente tem um copo e fora desse copo a gente tem ações, por exemplo, que é um ativo, tá? Vamos pensar uma bolinha aqui que é uma ação, vamos pensar uma outra bolinha aqui que é um ativo de renda fixa, um título de tesouro direto, por exemplo. Vamos pensar aqui um título, uma letra financeira, uma emissão bancária, vamos pensar um CRI, um CRA. Então tudo isso aqui é ativo, perfeito? Esses são os ativos disponíveis no mercado financeiro. Um fundo é como se você pegasse esses ativos e colocasse dentro desse copo. Então ele é um veículo de investimento, ele não é o investimento. Ele é uma maneira pelo qual um gestor profissional vai pegar os recursos de vários investidores combinados e escolher no mercado quais são os ativos que fazem sentido estar na carteira daquele fundo. Então essa é uma primeira ideia que a gente precisa ter para compreender a ideia de veículo de um fundo e não que o fundo é o investimento em si. Então eu mencionei aqui, enquanto eu estava dando esse exemplo aqui bobinho para você, eu mencionei um gestor profissional. O que é isso? Todo fundo de investimento tem uma gestora de recursos que presta esse serviço de gestão, ou seja, é uma empresa cuja finalidade é fazer a gestão daqueles recursos que foram depositados pelos investidores. Então essa empresa ela vai ter a liberdade de tomar ação do que fazer tomar a iniciativa, na verdade, do que fazer com aquele recurso dos investidores para escolher esses investimentos. Então, essa atividade ela se chama de administração de recursos de terceiros, ou seja, um gestor vai decidir o que fazer com o dinheiro de investidores e quais investimentos ela vai escolher para colocar dentro desse copinho que é o fundo de investimento. Bom, então, o que a gente precisa pensar primeiro é assim, poxa, mas esse gestor, quando ele toma a decisão, quem é essa pessoa? É você, André? Como é que é isso? Não. As empresas gestoras têm toda uma regulamentação sobre elas, né, dentro da CVM, e essas empresas são especialistas nessa atividade de gestão de recursos de terceiros. E aí você pode pensar, pô, mas ela vai escolher qualquer tipo de investimento, é tipo um cheque em branco, eu vou lá, faço um investimento e ela vai fazer o que ela quiser com esse dinheiro. Não é bem assim também. Cada fundo de investimento tem um regulamento e nesse regulamento são especificados os tipos de investimento que uma gestora vai fazer. Então isso ajuda a compreender que tipo de risco está inserido dentro daquele fundo de investimento. Então, por exemplo, se você tem um fundo de investimento de renda fixa, significa que o regulamento dele vai prever que o gestor pode escolher para colocar dentro da carteira dele, com o dinheiro captado dos investidores, investimentos de renda fixa. Então o risco qual é? É um risco similar a um risco de renda fixa. Se é um fundo de ações, então você sabe que o gestor vai escolher ações que estão disponíveis no mercado para colocar ali dentro. Então sempre existe um regulamento que dá o norte, que define os parâmetros, as diretrizes do que um gestor, pode fazer com o dinheiro captado dos investidores pelo fundo de investimento. Bom, uma outra coisa que você pode pensar é o seguinte também. André, mas e se eu fizer um investimento num fundo e esse gestor quebrar? Ele tiver um problema, ele falir a empresa dele, eu vou perder todo o meu dinheiro? Não, não vai. Os fundos de investimentos possuem uma estrutura segregada.
eles têm o CNPJ próprio, eles têm uma natureza jurídica diferente da função da gestão. Então o gestor não encosta no dinheiro do fundo, ele simplesmente toma a decisão daquilo que está ali e que vai ser investido, mas ele não pode ir lá e pegar o dinheiro, sacar o dinheiro e sair correndo, isso não é possível. A atividade é segregada, o capital da empresa gestora não se mistura com o capital dos investidores. Tá? Então, nesse caso, o que você tem que ter em mente é o seguinte: o que acontece se uma gestora falir, por exemplo? O que acontece é que aquele fundo não vai ter gestora, então vai ser convocada uma assembleia para ver se aquele fundo vai ser encerrado e o dinheiro vai ser redistribuído para os investidores, ou se de repente uma outra gestora vai assumir dali para frente. Então o capital não se mistura, é um capital segregado. E existem algumas outras funções na estrutura de fundos de investimentos que são importantes a gente entender. Existe a figura do distribuidor, que é aquele agente do mercado financeiro que vende as cotas do fundo de investimento. Então, por exemplo, quando você tem uma conta numa plataforma de investimentos, e aqui eu uso a do BTG Pactual, inclusive tem um link aqui na descrição, caso você queira abrir sua conta lá e conhecer a plataforma gratuitamente, a plataforma está fazendo a distribuição, ou seja, a comercialização dos fundos no mercado. Uma outra função dentro de uma estrutura de fundos é o custodiante. Quem é o custodiante? É o banco que vai ser responsável pela guarda dos títulos, dos investimentos. Então é onde que isso vai ficar tudo guardado, né, registrado? Num banco custodiante. Então o banco é diferente do gestor, por exemplo, né? Então você tem o administrador, que é uma outra figura também, é uma outra empresa, que ela tem a finalidade de fazer com que o regulamento seja obedecido, que ele calcule a cota do fundo, como é que estão as valorizações, calcule os custos, repasse os custos do fundo para os prestadores de serviço, enfim, cuide disso tudo, da parte burocrática do fundo. E você tem o cotista, que é o investidor, é chamado de cotista por ter cotas do fundo. Então, basicamente, quando você opta por escolher um fundo de investimentos, o que você está fazendo é terceirizando a tomada de decisão e deixando a gestão a cargo de um profissional que tem a finalidade de olhar o mercado diariamente em busca de oportunidades para fazer o dinheiro do cotista render. Naturalmente, como eu falei antes, você não vai fazer às cegas, você tem os tipos de fundos e o regulamento. Então você precisa escolher aquele tipo de fundo que faz sentido para você e aí você vai definir o valor que você vai colocar lá naquele investimento, beleza? Ficou claro? Então repare que a estrutura de fundos, na forma de veículo, ele é um pouco diferente dos ativos de renda fixa e da renda variável, mas a característica dele engloba a prestação de serviço da gestão profissional feita por um profissional dedicado exclusivamente à seleção dos ativos que vão compor a carteira desse fundo e que cada cotista vai ter uma parcela pequenininha proporcional ao seu capital desse fundo aí. Ok? Entendeu? Então, se você conhece outras pessoas que você acha que vão gostar de entender melhor sobre fundo de investimento, compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Você já me segue no Instagram? Então dá uma acompanhada lá que tem muito conteúdo bacana para você.